Olá, crianças, sejam bem-vindos. Esse é o meu canal. Eu, professora Priscila, estarei com vocês nesse período de quarentena, passando conteúdos, jogos, brincadeiras e, acima de tudo, esclarecendo todas as dúvidas. Se inicia mais uma videoaula hoje, dia 2 de junho de 2020, sendo esse o dia do mês e da semana. Que dia que é hoje mesmo? Hoje é terça-feira. Moramos no município de Campo Grande, que é a capital do estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem. No dia de hoje, nós trabalharemos a língua portuguesa. Produção de texto, história em quadrinho. Hoje vocês vão aprender a fazer a história em quadrinho criando todo um roteiro. Para isso, é necessário que vocês aprendam a utilizar a imaginação. Sejam criativos, imaginem, criem sem medo. A imaginação leva vocês para outro mundo, outra dimensão e ajuda a criar várias histórias. Vamos lá? Bom, o que esses balões significam na história em quadrinho? A fala dos personagens. Cada balão vai representar o que os personagens falam. Então, dentro dessa fala, professora, nós aprendemos que na língua portuguesa, quando eu coloco em um texto a fala, eu preciso do travessão. Sim, em um texto. Nesse caso, cada balão representa a fala especificamente do personagem. Precisa de travessão? Não precisa de travessão. No entanto, eu preciso respeitar as pontuação, claro, independente do tamanho do meu texto ou a frase que eu vou utilizar, por menor que ela seja, eu tenho que utilizar a pontuação de forma correta. Nós estamos trabalhando a pontuação desde o início do ano. São várias as aulas onde nós voltamos para falar sobre a pontuação e a sua importância, tá? Então, nós vamos dar uma pincelada rápida. Eu não vou ficar enrolando muito na questão da pontuação, porque vocês já conhecem. Quando que eu uso uma vírgula? Para indicar uma pequena pausa dentro do texto ou separar uma palavra. Olha esse exemplo. Era um garoto alto, magro, de 8 anos. Então, eu estou fazendo uma separação, que ele era alto, vírgula, magro. E, ao mesmo tempo, eu dou uma pausa nesse meu texto, que é para eu respirar. Exclamação indica espanto, admiração, surpresa. Por exemplo, bom dia, crianças. Eu uso o quê? Exclamação. Que susto! Exclamação. Nossa, você é linda! Exclamação. Interrogação indica uma pergunta. Toda pergunta tem ponto de interrogação. Se não tiver um ponto de interrogação, não é uma pergunta. Olha esse exemplo. Você viu meu lápis? É uma pergunta, por isso vai o ponto de interrogação. Ponto final. Finaliza uma ideia, uma frase. Maria saiu. Pronto, ela saiu. Acabou a frase. Finalizou uma ideia. Travessão. Olha o travessão aqui. Ele indica a fala de um personagem. 2 pontos. Indica uma explicação, tá? Ou indica que algum personagem vá falar, tá? E Camila falou, 2 pontos. Tá indicando que vai ter a fala de um personagem. Daí eu vou travessão e coloco a fala do personagem. Ou uma explicação, por exemplo, 2 pontos. Daí você dá o exemplo. O ponto e a vírgula, normalmente, ele indica uma pausa maior. E ele, ao mesmo tempo, ele explica aquele primeiro parágrafo. Por exemplo, olha só. A esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. Por que ela saiu mais tarde? Porque ela ficou limpando o quarto. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Por que os peixes estão mortos? Porque o rio está poluído. Tá bom? Agora, vocês vão abrir o caderno de vocês, o livro de atividades, na página 6.
Atividade 1. Observe a história abaixo e escreva as falas dos personagens nos balões. Lembrando, crianças, que no momento que vocês forem fazer a fala dos personagens, eu quero criatividade. Eu quero que vocês façam algo bem bacana, interessante, que vocês explorem a sua criatividade ao máximo, respeitando as regras gramaticais da língua portuguesa. Pontuação, tá bom? Atividade 2, página 7, dando continuidade na atividade anterior, tá? Você vai responder essas questões conforme a história em quadrinho que você criou. Que título você daria para a história? B. Quais os personagens que participam dessa história em quadrinho? O que está participando? C. Na história do Chico Bento, se despede da mãe e sai. Para onde ele vai? Você vai responder. D. Veja, Chico chega à escola. A professora explica a atividade que eles irão realizar. Assinale com um X a alternativa correta. Os alunos farão a leitura compartilhada? Os alunos irão para a sala de multimeios? Eles farão uma prova de língua portuguesa? De acordo com o que você criou, o que os alunos vão fazer? Importante, tá? Nessa atividade 3 que nós vamos fazer agora, é importante que vocês saibam o que é o narrador. Lembra que a todo momento eu falo para vocês que o narrador é quem conta a história? Era uma vez em um castelo distante uma menina chamada Rapunzel. Quem tá falando? Quem tá contando a história é o narrador, sendo que ele pode ou não participar da história, tá? Por exemplo, se eu for participar da história em um dia muito quente, fui à casa de minha avó. Chegando lá, a partir do momento que eu me coloco como personagem, eu estou participando da história. Ou eu posso ser apenas o narrador observador, que conta a história sem participar. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exercício? Bom, agora nesse exercício, que é a atividade 3, da página 8, você vai ser o narrador, como eu falei anteriormente. Observe o quadrinho abaixo e escreva com suas palavras um pequeno texto narrando o que está acontecendo. Você pode se colocar como narrador observador ou aquele narrador que participa da história. Entendeu? Você pode ser qualquer um dos personagens, você pode ser o Chico Bento. E aí você vai narrar a história. Seja criativo, respeite as regras gramaticais, utilize, dê ali, aqui, porque como é uma historinha, você sendo o narrador, você vai usar o quê? Parágrafo, letra maiúscula, vai colocar a fala dos personagens, tá bom? Então tá certo, crianças, qualquer dúvida, é só me perguntar. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro como vai ser essa atividade, tá bom? Beijinhos, meus amores, e até amanhã.